Olá, tudo bem? Meu nome é Renan Alves, eu sou estagiário na área de monitoramento aqui na V8 Tech. Faço parte do projeto Geração Futura da Faculdade São Paulo Tech School. A nossa empresa se chama VTech e nós realizamos monitoramento de computadores que monitoram as plataformas de metrô. Sendo assim, monitoramos a CPU, memória RAM, disco e também as portas de USB. Agora vamos entender um pouquinho do problema que o nosso cliente pode estar enfrentando. Sem o monitoramento correto desses computadores que monitoram as plataformas, as portas do metrô, a estação em si, pode ocasionar falhas técnicas. E o nosso cliente não tem um sistema que possa identificar o que está acontecendo, o que está ocasionando. Ele pode ser meio leigo nessas situações. Então isso é totalmente normal em todas as partes. Mas imagina as portas do metrô estar travadas por conta de um armazenamento se esgotando ou a RAM passando de 95%. Imagina. Então o cliente ele contrata o serviço da Viatec para ter a monitoria do hardware e com uma interface fácil de identificar o problema através de alertas. Então ele vai receber alertas e sendo assim fazer o necessário para evitar ah, os problemas do hardware. Irei mostrar o resumo do nosso sistema no diagrama de solução. O cliente estará vendo o nosso front, que está instanciado em uma AWS EC2 Windows. Primeiramente, ele vai cadastrar a empresa e o primeiro acesso do funcionário, que será o gerente. Tudo isso utilizando o Node.js e a API Web Database para cadastro e login. Após isso, irá cadastrar a linha do metrô e suas estações. Cada estação terá apenas uma máquina para ser monitorada. Para os dados aparecerem na dashboard, ele terá que executar um arquivo já um executável em Java que está utilizando a API Lookup para capturar os dados do hardware e que manda diretamente para o SQL Server da Viatec. E a dashboard pega os dados que estão no SQL Server e atualiza a cada 5 segundos, assim plotando na dashboard. Mas para isso acontecer, o cliente terá que executar o Client Wizard, um shell que prepara o ambiente instalando o Java Docker e clonando o projeto onde se localiza o Java. Em caso do SQL Server falhar, no próprio Wizard ele cria um container de MySQL e após a execução do JAR ele envia para o banco local do nosso cliente, assim não perderemos nenhum dado da monitoração. Então podemos, se caso o SQL Server falhar, podemos entrar no banco de dados localmente do nosso cliente e pegar os dados que não foi capturado para o SQL Server. E assim não perdemos nenhum dado. E o Slack ele estará enviando alertas para o nosso cliente através das métricas adicionadas. Então, toda vez que, por exemplo, a RAM atingir 90%, ele vai alarmar e o cliente poderá ver pela mensagem o alerta exibido e qual o hardware é. Bom, esse aqui é o nosso site institucional, onde o cliente ele poderá saber um pouco mais sobre nós, o que nós fazemos, a nossa confiança, qualidade e ética, a nossa fundação, a nossa equipe e também os nossos serviços, o que fazemos, o que a gente monitora, CPU, memória RAM, disco, USB e etc. E ele é um site 100% responsivo, pode acessar quanto pelo computador e quanto pelo celular. Aqui na parte de cadastro, ele poderá cadastrar sua empresa primeiramente e também o funcionário logo após. Mas como precisamos mitigar o tempo, eu já tenho aqui um login já realizado com funcionários dentro. E também podemos alterar a senha caso o usuário esqueça, tudo funcionando. Vamos acessar aqui em um login de funcionário. Chegando aqui no sistema, podemos ver o funcionário, ele pode trocar a sua senha diretamente daqui e também trocar o seu nome e o CPF. Funcionalidades,
como é o primeiro acesso dele, ele pode cadastrar novos funcionários. Esses funcionários eles podem acessar dashboard através de outras estações também, que uma pessoa apenas não consegue ver todas as dashboards. Então, o funcionário ele cadastra outros funcionários para ter a visualização de cada estação. E aqui também ele poderá editar suas informações, como também do CPF, e-mail e etc. E bom, aqui vamos adicionar um novo funcionário. Bom, aqui ele vai se chamar de Eduardo. Vou colocar um CPF, um cargo, e a senha dele. Bom, com o usuário cadastrado, vamos também cadastrar a linha. A empresa ela pode ter várias linhas também. Vamos lá. Aqui, por exemplo, eu tenho duas linhas, a linha amarela e a linha azul. Eu vou cadastrar mais uma linha, chamada de linha vermelha. Vai ser o número 3. Sendo assim, agora a empresa tem três linhas cadastradas. E cada linha pode ter várias estações. Por exemplo, a linha amarela tem algumas estações, a linha azul tem duas, e eu vou cadastrar uma na vermelha. Chamar ela de ah, Penha. Bom, após as estações cadastradas, o usuário também ele pode definir as suas métricas por linha, mas deixamos uma padrão. Caso ele quiser uma recomendação nossa, ele poderá deixar aqui. Mas caso ele quiser alterar, ele pode alterar. Bom, temos dois tipos de métricas. O ideal, quando o processo está estável. Cuidado, quando o hardware está em processo irregular, mas sem agravamentos. E o problema, quando o hardware já está em um processo grave. Agora eu vou especificar mais de cada disco, de cada componente, no caso. Eu vou explicar um pouquinho de cada componente, como que funcionam as métricas. Como eu disse, deixamos o padrão, mas se ele quiser mudar, ele pode alterar. Por exemplo, aqui no disco rígido ele pega o espaço disponível. Quando o armazenamento já vai enchendo, ele vai pegando o espaço disponível. Por exemplo, aqui temos a definição de 128 gigas livres, que ele gera um alerta de cuidado. E quando chega a 50 livres, ele já aparece no alerta problema. Vamos alterar aqui para aparecer no cuidado quando atingir 100 gigas disponíveis e aqui quando atingir 30 gigas disponíveis. Da CPU é a mesma coisa, agora em porcentagem, quando atingir 78% da CPU, ele vai alertar cuidado. Quando chegar a 88, ele vai gerar problema. E a memória RAM é a mesma coisa, eu vou deixar. E o USB, ele pode colocar entradas disponíveis. Eu vou colocar um, quando se tiver uma entrada de USB conectada no meu dispositivo, ele vai alarmar e levando diretamente o alerta para o cliente. E você poderá salvar as informações. Agora iremos para a dashboard. Bom, na dashboard podemos ver todas as estações da empresa, mas a empresa tem três linhas, então podemos também especificar por linha. Aqui temos as KPIs do que está mostrando. Existe 8 máquinas, uma em cada estação. Número de problemas nos últimos 7 dias. Então, a cada 5 segundos ele vai coletando dados e levando o problema. E também as estações com mais alertas hoje, que foi a República. Bom, mas agora no início a dashboard não está em progresso de funcionamento. Então podemos ver aqui
Mas lembra quando eu falei que para executar precisa executar o arquivo já? Então é isso que a gente vai fazer agora utilizando uma EC2 Ubuntu. Bom, já estamos aqui em uma EC2 Ubuntu. Vamos simular como se fosse em um computador do cliente em uma estação. Primeiramente, a gente tem que colar o nosso script de instalação. Vamos enviar para o cliente um arquivo shell, onde que ele vai executar esse shell, onde vai criar todo o ambiente disponível para ele executar. Ou já, vamos ver como que funciona esse shell. Bom, primeiramente, ele vai baixar os recursos necessários, o Java, se ele já tem instalado, senão ele vai instalar o Docker também, o Docker Compose. Ele vai instalar o Maven é como se fosse arquivos do Java, no caso, arquivos do Java, onde ele também instala o Java, onde fica todas as strings do JDBC, onde fica as conexões do banco. Aí também ele vai clonar o repositório onde está situado o projeto do jar. Ele vai construir o projeto Maven e também vai criar um container com a imagem do MySQL. Esse container vai ser o do MySQL, já definido com senha, database, e o script ele já está dentro do projeto, então ele só vai copiar e adicionar na pasta de init scripts. Após isso, vai iniciar o Docker Compose, vai aguardar os containers iniciarem. Após isso, ele poderá já executar o jar. Então vamos fazer o teste de como vai funcionar. E vamos entender como que vai funcionar esse processo. Vamos tornar ele um executável. Agora vamos executar, estando ponto barra e o nome do arquivo. Ele já tem o Java instalado, mas ele vai fazer todo o processo automaticamente. Em algumas partes vai dizer sim ou não se você desinstalar. Então vai ser continuar. Após todo o script fazer automaticamente as instalações e a preparação do ambiente, o cliente finalmente ele poderá executar o Java. Então vamos executar. Aqui ele vai fazer o login. Vamos fazer um login existente. Como essa máquina já estava cadastrada, ele vai plotar automaticamente lá na dashboard. Mas quando não está cadastrada, o usuário ele escolhe qual estação está situada a máquina, aí sim começa a plotação somente naquela estação. No caso aqui o André, ele está na estação República. Agora eu vou adicionar as outras pessoas para ter continuidade. Bom, agora com todas as máquinas cadastradas, eu cadastrei mais ou menos 5 ou 6 estações. Agora vamos observar a dashboard rodando. Deixa eu voltar aqui. Como podemos ver aqui, já começa a mudar. Ah, principalmente o ícone aqui. Vamos ver por estação. Vamos ver. Como podemos ver aqui, já começa a mudar. Vemos algumas estações sendo monitoradas. Algumas estão com o ideal, outras estão com o problema. Já aparece um íconezinho para representar. Aqui eu consigo ver todas. E também as KPIs atualizando a cada momento. Olha aqui. 5 das estações por seu alerta. Estação com mais alertas hoje. E aqui vai atualizando cada vez mais. Então vamos entrar em uma estação aqui para ver a dashboard. Bom, como podemos ver aqui,
A dashboard ela vai capturando a cada 5 segundos e podemos observar praticamente tudo, o sistema operacional, a CPU, o total que ela tem e também o problema das estações, todos os problemas da linha inteira, ele poderá ser observado. E aqui também o nosso gráfico com a utilização da CPU, atualizando a cada 5 segundos, da memória em disco também disponível. Podemos ver aqui que tem 16 GB disponível, então o dado está correto, a memória RAM. Lembrando que é de uma EC2, então frequentemente, raramente ela muda. E a de CPU ela fica mudando diretamente. Vamos ver outras estações. Ó, a estação da luz já está mais. Ó, já está com 69% memória utilizada. E aqui podemos ver que vai atualizando, atualizando, atualizando. Também temos as KPIs de cada estação. A quantidade de problema que essa estação teve, a de cuidado, o componente com mais erros no disco por causa do armazenamento e também a quantidade de USB conectados agora tem 0. E também aqui podemos adicionar comentários para cada estação. Por exemplo, aqui já tem um comentário que foi adicionado ontem às 10 horas. Podemos adicionar outro comentário. Colocamos uma categoria e adicionamos a mensagem. A imagem foi postada. Para que isso serve? Isso serve para casos de trocas de peças de hardware. Por exemplo, o computador da estação da luz estava com problema e a peça foi trocada. Só que está tendo muito alerta recorrente. Às vezes o funcionário de outra estação não está sabendo o porquê disso. Então, ele entrando aqui, ele poderá ver o que foi atualizado e quais são as últimas notícias desse computador. Podemos ver aqui as métricas atualizadas também. E também o alerta de cuidado aparece aqui também. Todos os alertas recorrentes. Vamos ver outras estações. A República, mesma coisa. Também temos o Slack, como eu falei, que envia mensagens de alertas do que está acontecendo de cada componente. Então vamos entrar aqui no Slack para observar. Entrando aqui no Slack, podemos observar que temos canais para cada componente. Então, cada componente receberá o seu devido alerta. Por exemplo, da CPU, que já vai receber a mensagem. Vamos observar. Aparecem os dois alertas de cuidado e também problema. Isso disponível também. E o da memória RAM, atualizando a cada 5 segundos. Então é importante para que o usuário veja e também ele não vai ficar toda hora na dashboard observando. Então o Slack ajuda bastante nesse quesito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse projeto que foi realizado em 3 sprints. Na primeira sprint com documentações, na segunda preparação do sistema e no terceiro com as funcionalidades funcionando. Eu espero que vocês tenham gostado. Um projeto realizado com muito esforço e aprendizado também, utilizando vários requisitos de infraestrutura, Java, desenvolvimento. Então, foi muito desafiador. E é isso, muito obrigado.